Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprenda Fácil Educação Financeira. Hoje a gente vai falar do fundo KNRI. Então vamos lá? O KNRI é o maior fundo de tijolo do mercado. O que é um fundo de tijolo? É um fundo que investe em imóveis. Ele tem um patrimônio líquido de 3.703.000 reais. É um fundo de quase 4 bilhões de patrimônio. Ele sozinho corresponde a 5,1% do IFIX. Ele é um fundo híbrido que busca gerar renda através de prédios corporativos e galpões logísticos. É um fundo que começou há 10 anos, em 11 de 8 de 2010. Ele tem mais de 200 mil cotistas e a taxa de administração e gestão dele é de 1,25% ao ano. O Mauro, um colega meu do grupo de fundo de investimento imobiliário, pediu para destacar que essa taxa de administração é bastante alta, principalmente se a gente comparar sobre o patrimônio líquido do fundo. Poderia ser em torno de 1%. A taxa de performance não há, o gestor é a Quineia e o administrador é a Intrag. O fundo acabou de passar por uma reavaliação patrimonial e houve uma redução de 2,5% do patrimônio. Isso era esperado devido à crise. A cota patrimonial agora está em R$ 156,91. Houve uma pequena variação, que mostra a qualidade e a resiliência da carteira. A vacância. A Regus, que é uma empresa de coworking, desocupou uma área de 540 metros quadrados do edifício Lagoa Corporate. Então, a vacância física passou de 5,58% no mês anterior para 5,68%. E a vacância financeira subiu para 8,78%. É uma vacância aceitável, em relação à crise que a gente está vivendo. Em relação a obras, o CD Cabreúva já tem executado 16,35% do total. A empresa não está no ritmo máximo, pelas medidas adotadas por causa da pandemia, mas até agora não houve nenhuma manifestação em relação ao atraso. Essa obra está prevista para ficar pronta no segundo trimestre de 2021. Agora vamos ressaltar um ponto importante: os ganhos em relação à emissão. Quem entrou em 1 de 2 de 2013 pagou R$ 163,43. Já quem entrou em 13 de 1 de 2012, ou seja, um ano antes, pagou R$ 122,80. Então, o valor da cota cresceu de um ano para outro mais de 33%. Qual é a consequência disso? Quem entrou em 1 de 2 de 2013 teve um ganho da cota até o fechamento desse relatório de 2,70%, enquanto que quem entrou um ano antes teve um ganho de 30%. É importante destacar que o fechamento de sexta-feira, agora, dia 17/7/2020, foi de R$ 157,00, ou seja, abaixo de quem pagou R$ 163,43 em 2013, 7 anos antes. Então, quem entrou nessa quarta emissão teve um ganho até o momento de praticamente só a renda até hoje, de 60,84%, enquanto que quem entrou na emissão de 2012 teve um ganho de 131,51%, ou seja, mais do que o dobro do ganho de quem entrou no ano seguinte. Então, é sempre muito perigoso você pagar caro por uma cota. Mesmo no fundo muito seguro como o KNRI, a gente só deve entrar nele pelo preço justo. E era esse o ponto que eu queria alertar aqui. A carteira do fundo. Como eu falei, o fundo é híbrido, ele tem 19 propriedades, sendo 10 edifícios comerciais e 9 centros logísticos. O fundo possui 82 contratos de locação e mais de 50 inquilinos, então ele está bem diversificado em relação ao número de inquilinos. Se a gente olhar a carteira do fundo, a gente vai verificar uma grande concentração em São Paulo, como quase todos os fundos. Se a gente observar bem, o fundo tem um centro logístico em Pouso Alegre, que na realidade atende São Paulo, e o centro de distribuição em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, ele serve tanto São Paulo quanto o Rio de Janeiro. A gente verifica que todos os fundos que existem atualmente, têm uma grande concentração em São Paulo. Eu espero que com o tempo a gente veja uma distribuição por todo o país. Outro ponto importante se observar é o balanço. Então, olhando os ativos, o fundo tem 3 bilhões 810 milhões de ativos. Se a gente for observar o patrimônio líquido, ele tem 3 bilhões 768 milhões.
Pela regra contábil, patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Ativo é aquilo que você tem de patrimônio mais o que você tem a receber, e passivo é aquilo que você tem de dívida mais o que você tem a pagar. Então a gente vai verificar que o passivo está em 42 milhões. Olhando os ativos, o fundo tem 186 milhões em CRIs, que quando terminar provavelmente vai se transformar em algum imóvel. Mas o mais importante é que ele tem 510 milhões em LCI, ou seja, esse dinheiro ainda não foi alocado em imóveis. Como a LCI rende pouco, a hora que isso virar imóvel, o fundo vai ter um rendimento melhor. Observando os passivos, a gente vai ver que o fundo tem 15 milhões 342 mil em rendimentos a distribuir aos cotistas e mais 3 milhões 833 mil de taxa de administração a pagar. Ou seja, o fundo tem metade dessa dívida é de dinheiro normal que ele vai ter que pagar aos cotistas e a administradora. O que importa são as duas próximas linhas aqui que a gente vai ver. As obrigações por aquisição de imóveis, o fundo tem praticamente 9 milhões ainda a pagar por imóveis que ele já comprou e provavelmente está rendendo para o fundo, mais 8 milhões 117 mil reais em obrigação por securitização de recebíveis. Então, se você somar os dois, o fundo tem, na realidade, em torno de 17 milhões de dívidas reais a pagar. Por fim, o Matheus, também um colega meu dos estudos da pesquisa de fundo de investimento imobiliário, ele falou para destacar esse gráfico aqui, que as pessoas novatas normalmente não percebem. É a diferença entre você receber o valor da cota e você reaplicar esse valor da cota assim que você recebe. O valor da cota é apenas a linha em azul, claro aí, enquanto que o valor da cota mais a renda mensal é a linha preta. Então a gente vai vendo que quem reaplica esse dinheiro vai formando tipo uma boca de jacaré, aumentando com o tempo a diferença entre um e outro. Então, enquanto você está na fase de acumulação, é muito importante você reaplicar o dinheiro. Isso dará um efeito mais ou menos igual ao do juros sobre os juros na renda fixa. Então é fundamental você reaplicar o dinheiro para você ter uma aposentadoria tranquila. E por hoje a gente fica por aqui. Aquele abraço.